doida pra aparecer aqui. Como vocês sabem, né, me casei há algum tempo atrás. Então, desde aí eu não consegui mais vir, porque a rotina, ela vai engolindo a gente de uma forma que a gente precisa, assim, se adaptar. Não é porque aqui eu falo mais sobre feminilidade, sobre produtividade, que na minha vida eu consigo aplicar isso 100%, beleza? Existem momentos, e isso não tem nada a ver com, ai, nossa, estou improdutiva. Existem momentos que a rotina muda e que a gente precisa estar sempre de olho para que a gente consiga se organizar da melhor forma possível em relação ao que a gente está vivendo. Então, nesses últimos meses, nesses últimos dias, né, tem um mês que eu tô casada, eu precisei me organizar aqui da melhor forma e estou voltando aos poucos com os nossos vídeos. Hoje o assunto é um pouco diferente. Não vou falar um pouco complicado não, porque eu acho que não é. Mas vamos falar sobre a importância de ter o tempo certo para cada uma das coisas que acontecem na nossa vida. É muito engraçado porque eu namorei por 8 anos. A gente acabou de fazer 9 anos quando a gente completou, um pouco antes da gente completar um mês de casado. E eu tava relembrando nesses últimos dias, eu tava muito nostálgica. E eu tava pensando sobre, nossa, como que eu quis pular etapas. Como que eu quis correr contra o tempo. Como que eu quis correr contra cada uma das coisas que foram acontecendo na minha vida. Porque eu nunca quis respeitar o tempo pra cada uma das coisas. E como que eu me arrependo disso? Não necessariamente eu preciso falar que, ai meu Deus, não gostava, eu não achei legal começar a namorar. Não é sobre isso. Mas eu comecei a namorar com 14 anos. O que uma pessoa com 14 anos, e aí desculpem os adolescentes que estão assistindo esse vídeo, se tiver algum, mas tentem entender de uma forma fraternal a questão, de uma forma caridosa. Quando você tem 14 anos, quando você tem 15 anos, é muito difícil de você ter uma cabeça pronta pra conseguir entender até onde que esse relacionamento vai te levar. É muito difícil você ter uma personalidade própria, você conseguir se organizar, né, de uma forma em que você consiga lidar com as provas da escola, com os estudos, com as coisas que vocês precisam fazer e o namoro. Por quê? Porque namoro exige responsabilidade. Namoro exige entrega. Não é só uma coisa, tipo assim, vou dar uns beijinhos e é isso, e eu sou super apaixonada nessa pessoa e a gente vai viver pra sempre junto. Nem sempre a outra pessoa vai corresponder você pra sempre. E o relacionamento, quando ele começa muito jovem, é muito difícil de você conseguir ter uma noção de que um dia vocês vão realmente se casar. Porque isso fica muito no mundo das ideias. Eu posso, sim, namorar dos 14 até os 18 e dos 18 anos me casar, por exemplo. Ok. Mas e a questão financeira? E a questão emocional? É isso mesmo que vocês querem fazer? A personalidade de vocês moldaram a personalidade juntos dentro da adolescência? Ou será que cada um respeitou o seu espaço? Porque quando é na adolescência, geralmente a gente não respeita esse espaço. Então, eu digo isso porque eu experimentei isso. Eu namorei dos 14 aos 16, dos 16 eu terminei. E nós voltamos com 18 anos. Dos 18 até os 23, a gente teve o restante do namoro, o noivado e nos casamos finalmente. Mas isso tudo foi uma trajetória de 9 anos em que a gente teve que assumir responsabilidade, que a gente precisou terminar porque a gente não tinha maturidade. Não era porque a gente não gostava um do outro. E isso foi muito dolorido dentro da minha adolescência. Não foi isso. Não foi, ai, nossa, é porque eu deixei de amar. Não foi. Foi porque nós não tínhamos maturidade suficiente para lidar com aquilo que nós estávamos nos propondo a fazer. E aí, o tempo foi passando, dos 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos, e aí a gente começou a enfrentar uma outra questão, que era, até então, a gente já trabalhava, né, com 18 pra frente ali, a gente já trabalhava, já tinha se formado na escola, a gente já se achava os adultões. Mas a gente não tinha dinheiro pra custear uma casa, porque possivelmente a gente ia precisar ficar no aluguel, porque a gente não tinha dinheiro de entrada de casa. Obviamente porque nós tínhamos acabado de nos formar na escola. E a gente também tava com a questão de que como que a gente banca um casamento. E mais, em questão emocional, em questão de o que eu vou fazer, como é que eu vou limpar uma casa. E isso não foi algo só meu. Era algo do meu marido também. Como é que ele vai fazer uma comida? A gente não foi, a gente não pensou muito nisso durante toda a nossa vida. E pra gente conseguir gerir uma casa, isso fazia parte. Então, a gente teve que começar a pensar de uma forma um pouco mais madura em relação a esse namoro aí já bem adultos. No sentido de depois ali dos 18, 19, 20 anos, depois dos 20 anos principalmente. Por quê? Porque nós precisávamos ser adultos que conseguissem bancar uma casa, que conseguissem bancar todas as coisas que a gente precisava fazer. E a gente sempre teve esse combinado de que a gente nunca ia morar junto.
Até porque isso vai ser até um assunto para um outro vídeo, porque isso também é uma coisa que eu gosto de comentar um pouco. Do porquê que a gente não fez isso, para além da questão da religião, mas algo como um valor nosso mesmo. Enfim, e aí, quando a gente foi vivendo a nossa vida e tentando se especializar em todas essas questões de, como que eu faço as coisas de casa, como que eu arranjo mais dinheiro, vamos ser empreendedores, empresários, que a gente sempre vai conseguir alcançar mais dinheiro, teoricamente, porque você consegue pegar mais coisas para fazer. Enfim, foram coisas que pra gente deu muito certo, que fez muito sentido e que nos guiou até aqui. Mas o que eu posso dar de conselho, uma pessoa que chegou até o final, em relação a essa de, casamento sempre com a mesma pessoa, no sentido de só tive um namorado, só tive um noivo, só tive um marido, é que respeitem o tempo de cada coisa. Quando eu tava namorando, eu queria muito ficar noiva. Muito. Nossa senhora, mas era muito, muito. E eu ficava mandando indireto pro meu marido o tempo todo. Mandava um monte de coisa, coisa no Instagram e tal, e eu queria ficar me mostrando o tempo todo, aquela coisa feia, sabe? De, nossa, parece até que o cara não tá nem ligando pra nada. E enquanto isso, e isso também é um sinal que vocês precisam prestar atenção, principalmente vocês mulheres, nós mulheres principalmente, a gente precisa pensar se o cara tá dando a devida atenção no teu sonho. Meu sonho é casar, mas o meu marido não tá falando nada sobre... Meu marido não, né? Meu namorado não tá falando nada sobre isso. Então tá na hora de você conversar. Por que que ele não tá dando a menor moral pra tu sobre isso? O que é que de fato tá acontecendo? Ele não quer? Ele vai ficar te enrolando pra sempre? O que que tá acontecendo? E no meu caso, quando eu sentei e conversei e falei, olha, nós não estamos falando sobre, e eu quero saber, porque parecia que era um negócio assim, a gente queria ignorar. A questão foi, a gente não tinha a vida financeira estável naquele momento. Não tinha como a gente pensar num casamento naquele momento. Não tinha como ficar noivo naquele momento. Mas a partir do momento, e isso foi uma virada de chave no nosso relacionamento, a partir do momento em que o meu marido, que era meu namorado naquela época, ele optou por decidir, a partir do momento em que ele falou que era a hora certa de se casar, e que ele olhou e falou, olha, consigo te tirar de casa, da casa dos teus pais, pra colocar na casa que eu moro, e é isso, aconteceu uma virada de chave gigante, que foi não só essa questão de financeiro, mas também a questão de maturidade. Nós já tínhamos alcançado uma outra maturidade, uma outra mentalidade, uma outra ideia de relacionamento. E mais do que isso, como seres humanos, nós já tínhamos gerado nossa própria personalidade, obviamente, pela idade que a gente já tinha, mas também entendendo que a gente gostaria mesmo de ficar com aquela outra pessoa pro resto das nossas vidas. E teve uma virada de chave muito grande, que foi o tempo recorde em que a gente noivou. No nosso caso, o meu marido, ele se organizou financeiramente e mentalmente durante um longo período. E aí, um papo de anos, obviamente, a gente ficou uns 2 anos nessa de casa na casa, casa na casa. Mas eu noivei em setembro de 2025 e eu só tive o tempo de organizar as coisas do casamento e me casei dia 7 de fevereiro de 2026. Então, a gente teve menos de 6 meses de noivado. Por quê? Porque ele, dentro da cabeça dele, já estava se organizando para resolver aquilo que era importante pra mim, que também era importante pra ele, que era a questão do casamento. Ele sempre quis um casamento muito mais pomposo do que aquilo que eu queria. E foi do jeito que ele quis e do jeito que eu também queria. Porque ele queria mais do que eu. Então, por mim, poderia ter sido o básico do básico. E no final das contas, a gente conseguiu organizar tudo da melhor forma possível. E a gente ainda foi viajar em lua de mel. Então, deu tudo certo. Por quê? Porque houve uma organização. Então, se tiver algum adolescente aí, a única coisa que eu digo é, tá tudo bem. Namorar na adolescência é algo até comum. Mas tenham em mente que é uma demora maior. Que você precisa ter um alvo. Não é só, eu vou dar uns beijos e acabou. Não é sobre isso. Vocês precisam desenvolver os valores de vocês, a missão de vida de vocês, o que vocês querem lá na frente. E a adolescência, ela é própria para isso. Para que você, sozinho, consiga começar a ver aquilo que você quer na sua vida adulta. É aquele momento em que você não é mais criança, você também não é adulto, mas que você pode planejar. Então aproveite essa adolescência para fazer isso.
Ah, mas eu quero namorar, não sei o que, não sei o que lá. Mas que namore com uma pessoa que tenha a mesma consciência sobre isso que você. Aqui eu falo mais, principalmente sobre essa questão de casar e tal. Então, se o seu sonho for casar, principalmente, que você tenha essa noção. Porque senão você só vai acabar se ferindo. A pessoa, ela realmente tem planos de vida pra casar com você? Ela realmente quer isso? Ou será que ela só quer passar a adolescência com aquele amor de adolescência e depois vai embora? E depois, quando tiver mais maturidade, ela vai querer rapar fora e vai te deixar triste aí, desolado. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Pode comentar aqui o que vocês querem que eu fale mais sobre, até mesmo sobre a vida dentro do casamento. Beijo!